Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Jornada ESG. Patrocínio da TV Ondas Play, a TV que você vê aonde você quer ver, atingindo todo o planeta Terra. Todos os países hoje têm acesso ao streaming e, consequentemente, a TV Ondas Play, que você consegue assistir na palma do seu celular, na palma da sua mão no seu celular. Entra na sua Play Store, digita TV Ondas Play, baixa o aplicativo totalmente gratuito, coloca no seu celular e a partir dali você está conectado com toda a grade de programação da TV Ondas Play ao vivo e vai poder assistir o nosso programa todas as quintas-feiras às 19 horas. Já de antemão agradeço muito pela audiência de vocês. Estamos de volta no ano de 2024, depois de um ano de 2023 com muito trabalho, com muita dedicação, prêmios de sustentabilidade que nós já ganhamos, como apresentamos na última edição. Muito obrigado a todos que votaram no nosso programa, o programa Júnior, Baby ainda, com menos de 6 meses de existência, e nós já conseguimos um prêmio tão importante, com tanto destaque na nossa sociedade. O tema de hoje, tal como os outros temas que a gente já abordou, é um tema bem curioso e atual, que é a mudança climática. Muito tem dito, tem muita coisa sendo falada que não faz o menor sentido com nada. Tem muita gente que até mesmo nem acredita que o mundo esteja passando por uma mudança climática tão severa. Há questionamentos de ambos os lados, há os céticos, aqueles que não acreditam, há os believers que acreditam de toda forma. Enfim, para dirimir um pouco dessas dúvidas, a gente sempre traz um especialista para falar sobre o assunto. E antes de apresentar o nosso convidado, eu queria só fazer um pequeno comentário, só para que a gente tenha uma ideia de valores, porque quando a gente começa a valorar esse tipo de situações, começa a surgir uma série de questionamentos e a nossa atenção fica diferenciada. Num dos mais famosos jornais ingleses, o The Guardian, ele publicou recentemente que do ano 2000 a 2019 foram custos, com mudança climática, chegou a 115 bilhões de libras esterlinas. Lembrando que uma libra equivale a 5 para 1 a conversão para o Brasil. Então, se são 115 bilhões, seriam mais de 700 bilhões de reais gastos de 2000 a 2019. No mesmo jornal informa que só no ano de 2022, ou seja, 2 anos atrás, 280 bilhões de libras esterlinas, ou seja, multiplica-se por 5 para saber em real, dá mais de 1 trilhão de reais gastos efetivamente com mudança climática, seja na mitigação, seja na adaptação, que a gente vai comentar aqui sobre isso. E a grande pergunta que você pode estar se fazendo de casa é: o que eu tenho a ver com isso? Eu diria, antes da gente comentar, entrar diretamente no nosso assunto, tudo. Porque, invariavelmente, ela vai afetar você, se é que já não está lhe afetando. Se eu falar isso para os nossos irmãos que moram em Santa Catarina, eu vou estar falando, na verdade, está chovendo no molhado, como se diz. Se eu falar isso no Rio de Janeiro, quem mora na Baixada, ou em São Paulo, da mesma forma. Então, tem áreas do país que já experimentaram essas mudanças climáticas de uma forma muito dolorosa, com perdas de vidas, com perdas de casas. Isso gera na economia um efeito estilingue, porque todas as áreas começam a ser afetadas, por exemplo, seguros. Fazer seguro hoje em Santa Catarina contra ventos e vendavais e enchentes, será que aumentou o preço ou será que diminuiu? Se você tiver que fazer negócio com uma empresa em Santa Catarina de logística, certamente você vai perguntar para ela se ela tem rotas alternativas no caso de uma enchente, de uma inundação. Se ela não tiver, será que você vai fazer contrato com ela? Então, situações que eu estou trazendo aqui que são muito próximas da nossa realidade no dia a dia. E aí você imagine o preço das coisas que nós consumimos, seja numa loja, seja no supermercado, seja hortaliças, seja frutas, todas elas são impactadas por isso, pelo custo maior gerado pela dificuldade da mudança climática. E de onde é que veio isso? Isso mudou a partir de quando? Quando que isso mudou que ninguém me avisou? Né? E mais, o que isso tem a ver com ESG? Lembrando que ESG são as boas práticas de governança,
de meio ambiente e das questões sociais que os grandes financistas do passado, as grandes corporações usam ainda para identificar o risco do negócio. Ora, se eu estou falando de risco de negócio, eu tenho toda essa sorte de problemas, certamente isso está dentro da agenda ESG. E aí, como que as empresas vão tratar isso? O que uma Johnson & Johnson, por exemplo, tem a ver com mudança climática? O que uma JBS tem a ver com mudança climática? O que a Ambev tem a ver com mudança climática? O que o governo do estado tem a ver com mudança climática? Tudo, porque todos esses players, todos esses entes estão relacionados. Nós não vivemos hoje mais em cubículos, né? A nossa sociedade hoje é totalmente integrada. Nem sempre em todos os aspectos, como a gente gostaria, é verdade, mas são integrados e um sofre efeito do outro, queira efeitos bons ou não. Então isso é um grande impacto, não há como viver numa bolha dissociado quanto a isso, e isso afeta o planeta inteiro. Um país mais do que o outro, mas afeta a todos. Quando você tem o fenômeno El Niño nas águas do Pacífico, e nós estamos aqui banhados pelo Oceano Atlântico, com uma cordilheira gigantesca dos Andes nos separando, né, um continente americano inteiro, como é que isso chega até aqui? E como é que eu reverto isso? Será que está a tempo de eu reverter tudo isso? Se eu não puder reverter, como que eu vou conviver com essas mudanças que agora já fazem parte da nossa vida? Né? Quem mora em Belém sabe muito bem a chuva das 5. Né? Todas as coisas são marcadas para depois da chuva das 5. Será que às 5 horas continuou chovendo em Belém? Será que isso não antecipou? Será que isso não atrasou? Então, são mudanças de costumes que, infelizmente, começam a ser afetados por tudo isso. E o tema do programa é exatamente esse. Mudança climática, a conta já chegou. A conta já está aí. Não é que vai chegar, não é que vai se complicar, já chegou. E aí, para poder explicar para a gente isso muito em detalhes, eu vou apresentar a vocês a nossa convidada, querida Marina Lazzarini. Muito obrigado por você se disponibilizar a vir ao nosso programa. Nós lhe parabenizamos por isso. Muito obrigado. Marina é engenheira ambiental e sanitária, formada pelo Cefet de Minas Gerais, pós-graduada em desenvolvimento sustentável e economia circular pela PUC do Rio Grande do Sul e desenvolve atualmente estratégias para empresas de diferentes setores com foco em adaptação e mitigação. Marina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carlos. Acho que eu já agradeci em outro momento, em outra oportunidade por estar aqui, mas eu acho que sempre bom reforçar. Sou apaixonada pela temática, não estou trabalho com isso, e eu acho que para mim, assim, com certeza, né? Nem eu acho, com certeza é um prazer estar aqui para falar sobre isso. E você trouxe vários assuntos e desmistificar muitas coisas que a gente está vendo aqui na internet. Isso aí. Para você que está nos assistindo, esse QR Code que está aqui é o QR Code do LinkedIn da Marina. Então, a Marina vai responder todas as perguntas que vocês tiverem, todos os questionamentos. Por favor, não reclamem nem peçam dinheiro, não é o adequado para isso. Mas todas as dúvidas que vocês tiverem, passem para ela, que se nós não pudermos esclarecer aqui, ela vai carinhosamente responder a todos na medida do possível. Marina, para a gente começar, o que a gente caracteriza hoje como mudança climática? Perfeito, Carlos. Assim, acho que a gente, para passar diferentes conhecimentos, né, não sei o quanto que o nosso público aqui está envolvido no assunto, acho que começar por algo simples, né? A gente tem hoje o efeito estufa, e aí as pessoas de casa vão perguntar o que é o efeito estufa. É uma camada que tem em volta da Terra que protege e mantém aqui a nossa vida na Terra. Então, mantém a temperatura no nível ideal para a gente existir aqui no planeta. Então, um paralelo aí seria as estufas que a gente usa em plantas para manter elas vivas, né? A mudança do clima, o que a gente estaria falando que seria essa mudança do clima? Seria exatamente esse desbalanço que ocorre nesse efeito estufa. Esse efeito estufa é uma camada formada de gases, e a gente tem o CO2, que é o metano, diferentes gases poluentes, e que eles, nesse efeito estufa, eles são benéficos para manter a nossa vida aqui na Terra. A alteração e desequilíbrio deles está causando essa mudança do clima. E como que acontece o desequilíbrio dele? Vários processos industriais, processos que fazem parte do nosso cotidiano, que é a queima de combustíveis fósseis, aumenta esses gases nessa atmosfera
e aumenta esse efeito estufa. Basicamente, para falar para vocês, engrossa essa camada que protege a nossa vida na Terra e causa diversos desequilíbrios, que a gente vai citar aqui, e causa essa mudança no clima. Então, o que seria, né, exemplos já para exemplificar, eu acho que ficaria legal. Várias coisas que o Carlos já comentou aqui, né, no início. Então, várias chuvas que a gente não entende por que ela está vindo, ondas de calor cada vez mais frequentes que a gente está sentindo, são esses desequilíbrios que estão acontecendo na atmosfera por causa do aumento desse efeito estufa que eu comentei com vocês, que gera todo um desequilíbrio, tanto do clima, quanto da nossa biodiversidade, quanto aí do mar, enfim, tudo isso que compõe aqui a dinâmica do sistema terrestre e que ajuda para a gente sobreviver aqui na Terra hoje. Perfeito. A gente já ouviu falar bastante dos chamados rios aéreos da Amazônia, né? Ou seja, a Amazônia é um bioma, acho que continental, né? Que pega vários países da América do Sul e uma parte deles de cima. Com a quantidade de evaporação que ela gera e o que ela carrega no ar de gotículas, é como se fossem grandes rios. E aí, obviamente, quando você desmata tudo isso, evapora menos, com menos evaporado, o que ela desaguaria no outro lugar, X, ela vai fazer X sobre 2, metade, ou um terço, ou um quinto, ou um décimo, não importa, alterou essa quantidade. E isso é em cadeia, como eu falei anteriormente, as coisas estão ligadas uma à outra, e isso vai gerando um efeito cascata nesse processo inteiro. Correto, Maria? Correto. Acho que é interessante você citar a Amazônia nesse momento. No ano passado, 2023, a gente veio uma série de matérias na internet em relação às secas que ocorreram na Amazônia, e isso está muito atrelado com os efeitos que a gente já vem sentindo. Então, no início aqui da chamada, você comentou, né? Tem muitas pessoas que ainda não acreditam na mudança do clima. Eu acho que a gente não está no momento mais de acreditar ou não acreditar e polarizar a população dessa forma. Acho que existem diversas evidências científicas em relação a isso. E um dos exemplos, voltando, é a questão da Amazônia que tem acontecido aí. O desmatamento que está acontecendo Marina, na Amazônia, ela não vai conseguir se recuperar, porque toda a biodiversidade, a floresta, ela consegue se recuperar à medida que a gente não ultrapassa o que a gente fala de tipping point. Ultrapassando um certo ponto, ela não se recupera e pode ocasionar savanização da floresta. Então, todos os benefícios ambientais que a gente tem da natureza, tanto recurso para alimento, tanto para regular a temperatura do planeta, isso tudo vai ser desequilibrado e vai gerar uma série de prejuízos. Acho que tanto a gente pode falar tanto para a humanidade e, assim, já citando também para os negócios. Pode falar. Perfeito. Então, assim, o momento que a gente passa hoje... Comercial? Tá. Teve um problema aqui, uma descontinuidade de imagem, por isso que ficou uma tela estranha. Aí ele botou um comercial. Vem para Alfa Som, instrumentos musicais, sonorização, iluminação, visitas técnicas em sua empresa ou igreja para instalação de acordo com seu projeto, manutenção de equipamentos. Tem sempre uma Alfa Som perto de você. Tanguá, Itaboraí, Maricá, Rio de Janeiro. Acesse nossas redes, @Alfa Som Oficial ou ligue Maricá 21 99640 1128 99640 1128. Alfa Som tem sempre uma perto de você. Quando o assunto é gastronomia, precisa um bom gosto e requinte em seus pratos. No Divinos Restaurante você vai encontrar pratos refinados, temáticos artesanais, com preço tão agradável quanto os sabores. Almoços, jantares, happy hours, você comemora o seu aniversário em um ambiente familiar às margens da linda lagoa Barra de Maricá, Divinéia, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, o dia todo, das 11 às 22 horas. Aos domingos, almoço das 11 às 16. Conheça nosso talharim divinos com frutos do mar. E toda sexta é dia da costela bovina com batata e agrião. Faça sua reserva, Zap 21 99885 3888. Siga no Instagram, Divinos Restaurante. Vem pro Divinos, Rua Cis Coelho da Silva 624, Divinéia, Barra de Maricá, Rio de Janeiro. O chefe Fernando Pochettini e o Décio esperam por você.
parlamentares, uma coisa interessante que passa muito pela cabeça de todos nós, né? Por que só agora que nós estamos preocupados com isso? Mariana? Mariana, você está ouvindo a gente? Acho que não. Acho que não. Tá dando pra ouvir. Não, o microfone deve estar mutado. Aqui, ó. Deixa eu desmutar. O microfone dela tá mutado aqui, ó. Teu telefone está... Ó, não, aqui, ó. Ah, ela que mutou. Ela que mutou. Você está ouvindo, Mariana? Acho que tá travado, parece. Não, ela tá bem. Ela tá se movimentando. É sutil, mas ela tá pescando o olho, por exemplo. Ela só não tá ouvindo mesmo.
voltando aqui, Marina, a partir de quando a gente começou a prestar atenção na questão do clima? E quando que aconteceu o primeiro marco assim, internacional, vamos dizer, com relação ao clima? Bom, Carlos, assim, acho que a gente pode colocar aqui como marco a cúpula da Terra, que aconteceu na chamada também Eco 92, em 1992, inclusive aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, onde os diferentes países, mais de 150 países, se reuniram para debater o cenário ambiental global. Durante esse evento, acho que até um grande marco para o Brasil, surgiu a Conferência das Partes, que foi uma reunião criada e hoje ela é, né, gerida pelas Nações Unidas, pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, no qual os países, a partir da criação das Conferências das Partes, se reúnem anualmente para discutir sobre a mudança do clima. Então, assim, nessa reunião, em 1992, no Rio, foi se discutir sobre o cenário ambiental global, sobre as emissões, sobre os impactos das emissões de gases de efeito estufa, sobre o planeta Terra, e nisso foi criadas essas reuniões que continuam até os dias atuais. Passado, acho que vale compartilhar, né? Passado alguns anos, foi na COP3, aconteceu também um grande marco, que foi o Protocolo de Kyoto. E por que isso é um marco? Porque ficar no nível de discussão sobre as mudanças climáticas não leva a nenhuma ação. Então, nessa COP3 foi estabelecido o Protocolo de Kyoto, onde os países que assinaram concordaram em que os países chamados desenvolvidos seriam obrigados a reduzir as emissões de efeito estufa. Passado 18 anos desse protocolo de Kyoto, além dos países, né, chamados assim como desenvolvidos, não concordaram muito com o nome, mas é o nome que é dado, ocorreu a COP21, que foi em 2015, em Paris, no qual o protocolo de Kyoto ele deixou de existir para entrar aí em ação o Acordo de Paris. A principal mudança é que todos os países, não só os desenvolvidos, entram aí em um acordo para reduzir as emissões de gás de efeito estufa de uma forma bem resumida aqui para vocês. O que os países acordaram também na COP aí de 21 em Paris? Fornecer um documento, que são chamadas NDCs, com qual que é a ambição de cada país. Então, cada país colocou lá qual que seria a meta de redução de emissões a partir aí, tendo um ano base, níveis pré-industriais. Considerando, então, que nós estamos falando da Revolução Industrial lá do século XIX, né? Século XVIII. Exatamente. Perfeito. Então, a gente vem numa crescente de poluição no mundo, bateu num patamar já assustado, né? Em 92, já havia alguns dados bem alarmantes quanto à temperatura da Terra, e basicamente, se não me engano, era o derretimento das camadas das calotas polares, tinha aquelas imagens das geleiras caindo e tudo mais. Aquilo levou um pânico para a comunidade científica. Tudo isso é para que a gente diminua, né, a degradação. Mas o que a gente pode fazer de fato? Diminuir quer dizer, eu vou poluir menos, mas como é que isso chega hoje dentro de uma companhia listada na Bolsa de Valores, por exemplo? Por que ela é hoje empurrada para esse processo? Não, perfeito, Carlos. Acho que sim, muitas mudanças aconteceram, né, desde esse primeiro evento que eu comentei aqui anteriormente. E acho que, principalmente nos dias de hoje, como que isso afeta as grandes organizações, vem muito atrelado também a muitas normas e regulamentações que vêm surgindo. Mas hoje, uma organização, ela é quase... Surgindo as regulamentações, elas vão começar a ser obrigadas a expor aí seus inventários de gás de efeito estufa. E o que seria esse inventário de gás de efeito estufa? Você faz um recorte da sua companhia para entender, dentro dos processos que a minha companhia ela tem, ela contribui para essa mudança do clima. Então, quando a gente coloca a mudança do clima, contribui para a emissão desses gases de efeito estufa. Então, a organização, além dela ter que fazer esse inventário, isso é um balanço. Então, vamos colocar aqui números. Então, eu sou uma organização, eu emito 10 mil toneladas. Eu
tenho que também ter, e isso também está virando cada vez mais uma exigência aí da Bolsa de Valores, colocar um plano de transição, um plano de redução, para reduzir essas emissões de gás de efeito estufa. O que está em discussão que vai afetar cada vez mais, tanto a nível aí nacional, mas também isso tem um efeito cascata para as empresas, é o mercado regulado que está sendo discutido. E o que seria esse mercado regulado? Vai ter um limite, um teto de quanto que pode ser emitido. Então, organizações que emitem acima de 25 mil toneladas, por exemplo, de gases de efeito estufa, elas vão ter que, ainda está sendo discutido como que isso vai funcionar, ainda não é muito certo, estamos aí em tramitação para sair essa norma, mas vai ter que ter um teto, então um limite de quanto que eu poderei emitir, e com o mercado sendo regulado, ela pode comprar crédito. De uma outra organização que também tem um limite. Não sei se fica muito claro. Você quer vai comprar créditos, né? Como se fosse uma ficha. Eu vou comprar uma ficha que vai valer tantas toneladas que eu vou poder abater do meu inventário de emissões. Exato. Só tem um detalhe. Essa compra, né, ela é feita no mercado, numa bolsa regulada, igual a Bolsa de Valores. Nós já temos, aliás, a primeira bolsa de carbono do mundo, né, em São Paulo. Foi aberta no final do ano passado, se não me engano, outubro. Não é isso? No ano passado que foi aberta essa bolsa. Só tem um detalhe. Quando você compra uma determinada quantidade de crédito, né, no caso de descarbonização, oriundo de florestas, por exemplo, isso só se completa depois do tempo de crescimento dessa árvore. Então não é porque você comprou aquela floresta para aquela área, aquele crédito, a coisa se abateu da noite para o dia. Não, leva normalmente 20 anos para que aquela quantidade de oxigênio que ela repõe na atmosfera, aquilo seja abatido, né, calculado para poder abater. Então estamos falando aí de um lapso temporal de 20 anos. Então, isso leva tempo para esse processo. Então, o que a gente precisa se perguntar é, o que eu posso diminuir antes que eu chegue a essa questão da compra? E aí, esse ponto é muito importante, porque esse inventário que a Marina falou, normalmente ele tem 3 escopos, 1, 2 e 3. Pode falar deles para a gente, Marina? Rapidamente? Claro, acho que assim, rapidamente, assim, quando você vai fazer... Vamos colocar o inventário como se fosse um documento, né? Isso. Então, a gente tem esse documento e aí a gente vai olhar para o escopo 1. O escopo 1 é as emissões diretas. Então, são processos diretamente relacionados à minha atividade. E aqui a gente pode pôr bem simples. Se eu sou uma empresa e uso gerador, o uso de um gerador, você vai utilizar um diesel que vai emitir gás de efeito estufa à medida que você queima o diesel para o funcionamento desse gerador. Perfeito. Ar-condicionado, a mesma coisa. A gente está passando aí por um efeito de ondas de calor, está todo mundo ligando o ar-condicionado a emissões que a gente chama de fugitivas em nomes técnicos, mas que emitem alguns gases para o funcionamento desse ar-condicionado. Falando isso entraria no escopo 1 de uma organização. Escopo 2 são as emissões relacionadas ao... Não, eu estava pedindo ele aqui para aumentar o ar que está quente aqui dentro. Mas continue. Continue, por favor. Perfeito. O escopo 2 está relacionado ao uso de energia para essas empresas. Então eu posso ter vou falar bem simples aqui, né? Igual o Carlos falou, eventuais dúvidas que tiverem, pode me contactar. Mas no escopo 2 a gente vai olhar para a energia. Eu posso, ou como uma organização, eu posso ou utilizar a energia da rede. Então, em diferentes estados vai ser uma, né? Aqui em Minas Gerais a gente utiliza a CEMIG. Então, eu posso usar a energia da CEMIG ou eu posso comprar energia de uma empresa de energia. Então, eu vou comprar energia de uma empresa que gera energia solar ou eu vou comprar energia de uma empresa que gera energia eólica. Por último, a gente tem o escopo 3, que são as emissões relacionadas à cadeia. Então, são as emissões relacionadas ao seu fornecedor. Isso é legal de compartilhar uma coisa, que muitas organizações, principalmente assim, que tem um processo que não emite muito, geralmente a sua emissão está associada à sua cadeia de valor. Então, existem fornecedores que te fornecem algum insumo, que para ele produzir esse insumo, ele está emitindo gás de efeito estufa. Então, é um fornecedor que ele passa por um processo de transformação. Gera muito
gases de efeito estufa. Para esse Consumo de processo água acontecer. também, tudo isso, né? Da compactação ela é feita nesses escopos. Oi, Carlos, desculpa. Consumo de água também, tudo esse processo é usado no extremo, né? Isso. Todo o processo de distribuição, então tem queima atrelada à distribuição dos seus produtos quando você está distribuindo. É claro que a gente não está entrando aqui ainda no mérito, né, de quais são as ações que podem ser feitas, e sim olhando ainda nesse documento que a gente está colocando aqui como inventário de gás de efeito Perfeito. estufa. Por que eu perguntei a você desses 3 pontos, né, desses 3 escopos, 1, 2 e 3, como ela muito bem colocou? Aí é que entra a sua participação como pequeno e médio empreendedor, como pequeno e médio empresário da sua empresa municipal ou estadual. Por quê? Quando você presta serviço para essas grandes companhias, como ela comentou aqui, normalmente empresas listadas em bolsa de valores, elas têm por obrigação de transparência, não vou nem colocar a questão de mercado, acionistas, investidores, tudo isso. A questão somente da transparência, ela precisa publicar isso, deixar isso público ao mercado, quanto de carbono ela emitiu naquele ano, seja na operação dela, seja no consumo de energia, seja no escopo 3, que é exatamente a cadeia de fornecedores que ela tem. Aí entra a sua participação. Como? Se você presta serviço para uma empresa desse tamanho e você não tem esse inventário, o que acontece? Essa empresa vai ter que estimar, baseado numa métrica XPTO, que não dá tempo aqui da gente falar, quanto que você emitiu. Isso tem uma margem de erro. Se, por outro lado, você tiver muito bem documentado e inventariado a sua quantidade de emissões, essa empresa vai dar preferência a você na contratação. Por quê? Você já vai facilitar o trabalho dela. Você já mostra que você está mensurando e tentando diminuir a quantidade de emissões. Porque a partir do momento, você só consegue gerir aquilo que você mede. Então, se você não mede, você não sabe quanto está produzindo. Essa é a grande dificuldade. Então, as grandes companhias começam a olhar na cadeia de fornecedor quem são aqueles fornecedores que podem prestar esse tipo de informação. Eu não vou nem entrar na questão de transparência, ética, se tem trabalho escravo ou não infantil. Vou deixar isso de lado por um momento. Vou olhar somente esse fator, que dentro do fator ESG é o fator E de meio ambiente, né? Ou E de meio ambiente. Correto, Mariana? Correto. Então, veja a importância que isso falar. tem no mercado financeiro para as empresas que são pequenas e médias, até micro. Imagina uma empresa que presta serviço a uma grande empresa de calçados, né? Ela fornece o couro, vamos botar assim, que é a matéria-prima desse processo inteiro. Ela tem as pastagens, ela tem tudo isso, tem como inventariar o carbono nesse processo e ela não faz praticamente nada. Ok, a matéria que ela fornece é uma matéria-prima para insumo, mas não tenha dúvida que o grande comprador vai começar a olhar no mercado aonde tem outro, talvez um pouco mais caro, mas que não tenha esse tipo de problema, porque lá no relatório de sustentabilidade, quando essa grande empresa for prestar conta para os seus investidores, para o seu board de administração, para os seus stakeholders, para o governo, para os bancos, é tanta gente que demanda informação, é mais fácil para ela contratar alguém, colocar uma margem um pouco maior, mas ela garante a qualidade e a precisão das informações. Não é isso? Perfeito. Acho que, Carlos, acho que é muito legal de comentar, porque quando a gente fala de pequenas empresas, pequenas e médias empresas, isso assusta um pouco, principalmente a questão de recurso para fazer a elaboração, por exemplo, desse inventário. Primeiro que quanto antes a organização ela se preparar, se organizar para fazer esse inventário, ela até ganha o tempo e até perante as suas concorrências para conversar com as grandes empresas que eles fornecem estratégias para auxiliar a redução das emissões de gás de efeito estufa. Por quê? Não é só você, como pequena e média empresa, que fornece aquele insumo, que é responsável. Como a gente comentou anteriormente, fazendo o link, a empresa que você fornece contabiliza suas emissões no escopo 3. Uhum. Então, ela também tem obrigações junto, né, ao fornecedor de traçar estratégias para reduzir as emissões de gás de efeito estufa do processo, porque é um processo para ela também. E hoje a gente tem, quando você comentou, né, dos inventários, é legal comentar que tem um registro público,
do programa do GHG Protocol, que é acessível, está disponível, você pode, né, você aí de casa, você pode acessar e checar o inventário de gás de efeito estufa de empresas de diferentes setores. É da Fundação Getúlio Vargas, correto? Desculpa te interromper. É da FGV, né? Sem problemas. Isso, da FGV. E, inclusive, eles fornecem uma planilha no qual é imprescindível ter algum apoio? Não. Acho que é recomendável ter um apoio de uma consultoria ou de uma pessoa que compreenda, mas você tem isso disponível, tá público. Você tem uma planilha que você já consegue, como primeiro passo, seguir as orientações dessa planilha para você quantificar as emissões do seu processo. Ou seja, só em você fazer isso, que a Marina está comentando aqui, só em você se interessar, baixar essa planilha, se não me engano é no site da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro, o GHG Protocol está dentro da seara da Getúlio Vargas, só em você baixar esse documento e preenchê-lo, mesmo que você cometa algum erro ou não, para quem você vai prestar serviço, isso já conta muito. Dali você já se destaca de muitos dos seus concorrentes. Não tenha dúvidas disso. É dessa forma que as coisas são feitas. Obviamente, tem toda a questão de preço, não é por isso que você vai ganhar uma tomada de preço. Mas você vai fazer uma grande diferença que, compondo com outras informações, pode levar você a ganhar um processo desse. E agora a pergunta de $1 milhão é como é que uma empresa dessa, como é que ela se adapta a essa questão climática? Eu acredito que passe muito por uma questão de análise de risco, conhecendo os processos e negócios da companhia, né? Perfeito, Carlos. A agenda de adaptação ela é ainda muito pouco discutida. E aí, quando tem a discussão, a gente tem, inclusive, das conferências da parte, dessas reuniões que a gente comentou aqui bem no início, os países se encontram, tá uma discussão muito interessante de como que elabora um framework para os países conseguirem ter algumas metas de adaptação. Porque quando a gente fala de mitigação, a gente fala, eu emito X, se eu reduzir eu vou para Y e eu consigo mensurar isso através de indicadores. Adaptação, entrando mais adentro do que a gente está chamando de adaptação, envolve você se tornar resiliente perante esses eventos climáticos extremos que a gente está vivenciando. Então, isso é muito difícil, muitas vezes, de quantificar o quanto que eu tenho como país, o Brasil, que me tornar resiliente à mudança do clima. Só trazendo essa visão geral. Em termos das organizações, quando você coloca como se adaptar, primeiro é você entender quais riscos que você está exposto. Então, se eu sou uma indústria que sou intensiva no uso de água, e eu estou numa região no qual hoje talvez ela não sofre com escassez hídrica, mas que no decorrer dos anos, nessas projeções climáticas, vai ser uma região que vai sofrer com escassez hídrica, isso é um problema, isso é um risco para a minha produção. A minha produção ela pode parar por não ter água. Só um parênteses, desculpe, um risco do negócio. Nós não estamos nem falando em discussão de proteger o meio ambiente, a terra, nada. Estou falando de defender o negócio, consequentemente, os postos de trabalho. Ok. Perfeito. E é claro que, assim, além do negócio, existem pessoas que estão nesse negócio. Então, quando a gente está olhando também para trabalhadores que trabalham em indústrias sob um calor extremo, isso pode gerar até a morte de um funcionário. E se aí, caso a vida humana não seja importante o suficiente, isso também acontecendo cada vez mais frequente, é multa e é risco reputacional para a sua organização. Dado isso, assim, a organização ela tem que fazer uma avaliação de risco, ela tem que entender quais riscos, né, são mais materiais para a sua organização, a depender de como que é o seu processo, e entender se a região que ela está, ela vai sofrer cada vez mais ou vai reduzir aos riscos que são materiais para ela. Então, essa questão que a gente colocou da água, se a água é fundamental para o seu negócio, você tem que avaliar como que são as projeções climáticas. Existem diferentes modelos climáticos que são utilizados e é uma modelagem que olha para 20, 30 anos para frente, para identificar o quanto que a sua organização vai estar exposta a uma escassez hídrica. São utilizados também diferentes cenários, não vou entrar nesse mérito agora, mas eu acho que é importante complementar. E quando usa esses cenários para as modelagens, são cenários de emissões. Então, pode ser um cenário no qual a gente está considerando uma emissão sem pensar em redução das emissões ou pensando no qual o país ele
está planejando para uma transição para uma economia de baixo carbono. Após você fazer a avaliação de risco, olhando daqui a 20 a 30 anos, não só o risco atual, porque isso tende a mudar, a depender de como que a gente fizer essa transição que eu comentei, você consegue compreender como que você pode se adaptar. E adaptar é muito local. Se você tem uma empresa que ela está distribuída ao longo do Brasil e até mesmo em diferentes países, você não vai estar exposto ao mesmo risco da mesma forma. Pode ser que no Nordeste você vai sofrer mais com o risco de onda de calor, no Sudeste mais com o risco de inundação e alagamento. Então, como as minhas unidades, minhas fábricas, minhas unidades de centro de distribuição podem se adaptar? Isso vai depender dos riscos que são mais críticos que você vai identificar nesse processo de avaliação de risco. E aí, Carlos, entra muito em algo que as empresas geralmente já fazem. Assim. Eu acho que quando a gente coloca adaptação, traz um nome diferente, mas são medidas de controle que as organizações elas já adotam. Elas só precisam, talvez, reforçar uma ação, intensificar em determinado momento, a depender do risco que ela está exposta. Então, se você tem um problema com inundação, você tem várias opções. Uma, inclusive, é você não existir mais ali naquele local e alterar. Então, se eu tenho um centro de distribuição, um lugar que inunda muito, eu posso simplesmente não ter meu centro de distribuição lá. Muitas vezes isso não é possível. Como que você vai pegar uma fábrica e, de repente, eu vou tirar minha fábrica desse local e vou construir em outro lugar? Nesse caso, tem que entender. Se for inundação, tem que ver como que seu sistema de drenagem está, como que tem um sistema de drenagem local. Muitas vezes é muito importante, na verdade, sempre, o envolvimento, né? Voltando atrás aqui é sempre, envolvimento com o governo local, como que eu interajo com a defesa civil no caso de uma inundação, porque isso pode impactar também meus funcionários e colaboradores que estão chegando para trabalhar. Como que eu envolvo as entidades locais, em termos também, quando a gente olha para a onda de calor, aumento de dengue, proliferação de dengue. Como que eu me envolvo com agentes locais de saúde? Porque a empresa, ela também pode ajudar e muito a capacidade adaptativa, não só da sua operação, mas de um município. Né? Trabalho em conjunto aí com o município. Acho que é isso, assim, não sei se tem algo... Perfeito a tua colocação, me faz lembrar, eu sempre comento isso aqui, o ESG é o modus operandi do século XXI. Isso não vai mudar. Isso é favas contadas. É importante a gente destacar essa situação, porque, veja, tudo isso que ela falou, o que acontece? A própria iniciativa privada, ela começa a provocar o Estado, quando eu digo Estado, eu digo governo como um todo, seja o ente municipal, federal ou estadual, ela provoca o Estado a se movimentar. Então, se você tem numa região comumente alagada, como ela bem comentou, e nada é feito, a empresa vai ter um custo muito grande para se deslocar do local, ela vai ter que se adaptar, o que a Marina comentou. Mas ela não consegue drenar um rio sozinho, porque o rio é patrimônio União e tudo mais. Então, ele tem que se unir à questão dos entes federativos para propor, até mesmo buscar um financiamento para que aquilo ali seja corrigido, porque impacta o negócio dele. E aí, a gente tem que ter uma visão um pouco mais multifacetada desse processo, não é somente visando o lucro. Se ele não fizer isso, as pessoas que ele contrata em torno dele não vão poder chegar no trabalho, porque vai estar tudo inundado. As cargas que ele precisa despachar não vão sair da distribuição dele, porque está tudo alagado. O material, a matéria-prima que ele importa para poder processar não vai chegar. Ele vai ter prejuízo, vai diminuir o lucro, vai ter que reduzir custo, vai cortar gente. Então, a economia e toda a estrutura da sociedade não é mais dissociada disso há muito tempo. Por isso que essa questão do ESG ela é tão importante hoje, ela está tão enraizada, tão forte, que eu afirmo, sem sombra de dúvidas, que o ESG é o modus operandi do século XXI, e isso não vai mudar. Por quê? A iniciativa privada hoje trabalha em parceria com o Estado, coisa que não acontecia há alguns anos, ou, se acontecia de uma forma diferenciada. Eu não estou dizendo que hoje é uma maravilha, o que eu estou dizendo é a própria pressão que a sociedade faz. Hoje você não compra, você deve ter esses exemplos aí em Minas Gerais, você não compra hoje carne, dependendo de quem for, que é usada numa pastagem que você não tem o controle de desmatamento, por exemplo. Vem lá, vem um selinho especial
de aqui é carne em pastagens que não usa área devastada, desmatada. Tem gente que só compra carne assim. Na Califórnia só compram carros elétricos. É 5, 6 mil dólares mais caro que o normal. Então, assim, há uma mudança hoje de paradigma nesse processo. Então, essas questões todas estão juntas dentro disso tudo que ela está comentando. Não tem mais assuntos dissociados. Isso tudo hoje está conectado dentro de um grande networking. Então, essa adaptação, Marina, obviamente passa pela atuação da empresa como parte da sociedade, não mais como um player qualquer. Né? Ele hoje é, sim, integrante, interage com a sociedade. Perfeito. Você comentou no início, assim, acho que são problemas que são cada vez mais visíveis, né? Assim, o exemplo mais, acho que desenha bem o que a gente está falando. Se você tem uma empresa, um porto, e depende de toda a rede logística de um estado, de um município, e ele é afetado por um alagamento, você colocou aqui no início, se você não tem uma rota diferente, se você não está, inclusive, não é nenhuma rota diferente, se você não está trabalhando com o governo para ver como que vocês lidam com esse problema, porque não é um problema do governo, que o governo resolva, é um problema também do seu negócio. E um ponto que está vindo muito na minha cabeça para compartilhar com vocês, eu acho que quando a gente trata desse tema, até eu que estou envolvida nele muito no dia a dia, é uma ansiedade muito grande. Porque a gente está vendo uma crise climática, as ondas de calor, essa questão da gente, todo mundo procurando um ar-condicionado, não ter um ventilador em loja para você comprar, é algo que é desesperador, né, assim. Mas eu acho que primeiro é entender o problema. Então, Exatamente. Primeiro é entender como que eu contribuo para isso, e primeiro entender também como que a minha organização está exposta aos eventos climáticos extremos que vão ser cada vez mais frequentes. Legal. E um pontinho bem rápido aqui é que existem financiamentos climáticos que você tocou por alto, mas que vale a pena as organizações entenderem o problema e depois, inclusive, assim, não tenho capital, não consigo investir na redução das minhas emissões. Existem emissões de títulos verdes. Existem bancos financiando projetos de mitigação e adaptação diversos, com linhas de financiamento diferentes, que as organizações, até pequenas e médias empresas também aqui falando, podem recorrer. Sem dúvida. O BNDES é uma delas. Nós tivemos aqui no ano passado com o head de investimento do BTG Pactual, Sérgio Coelho, se não me engano. Tivemos no mês passado o Wagner Brito falando sobre tributação, o desconto que a União dá hoje nas dívidas tributárias, desde que você tenha projetos baseados na Agenda 2030, chega a desconto de 70% da dívida tributária que você tem. Enfim, uma série de processos, como ela está bem colocando, que tem tudo isso. Me dê 2 exemplos do que você trabalha hoje em adaptação, obviamente não citando os seus clientes, né, que são extremamente simples assim e têm um impacto muito grande. Não demande muito investimento, vamos colocar assim. O exemplo que eu mais dou, Carlos, assim, primeiro, assim, vem na minha cabeça, mas é muito voltado também com o seu ativo humano, né? Acho que é muito importante a gente olhar para os nossos colaboradores. Em termos de onda de calor. Principalmente esses funcionários que trabalham ao ar livre, e aí não tem o benefício do ar-condicionado, não é só colocar um ar-condicionado, é jornada intermitente. Jornada intermitente é pontos de refrescamento nessas áreas, criar essas ações, que está muito voltado para a saúde e segurança do trabalho. Parece algo óbvio, mas que muitas vezes a gente encara, né, organizações que não têm essas ações voltadas aí para a saúde e segurança do trabalho. Deixa eu pensar aqui. Outro exemplo, tá? Na mesma linha, assim. Muita gente fala, é muito gasto, né, se adaptar. Se você está em questão de onda de calor, a forma como você pinta o telhado da organização, se você pinta ele de a cor branca, isso já ajuda a causar um refrescamento ali para a sua unidade. Plantar árvore, né? Você acha que começa chuva, vendaval, tá todo mundo querendo tirar as árvores porque cai árvore e gera um sério prejuízo. De fato, gera. Só que são as árvores que causam a sombra e manutenção ali do clima para gerar um conforto térmico. De bate-pronto, tá vindo muito isso na minha cabeça, Carlos. Legal. E fala um pouco, acabou que a gente iniciou a conversa, foi fluindo bem. Fala um pouco do teu trabalho, onde é que você trabalha, que tipo de empresas que você atende.
Hoje, atualmente, eu trabalho só com o setor privado, já atuei no passado com o setor público, então isso também trazendo muito esse olhar, né, do governo. Trabalhei no passado com planos de adaptação à mudança do clima de diferentes cidades, como, por exemplo, uma delas, Salvador. Agora, focando no atual, né? Hoje eu trabalho com a agenda da mudança do clima como um todo, então com projetos na agenda de mitigação, na agenda de adaptação, com financiamento climático também, entendendo como que as organizações elas podem se organizar para pedir o financiamento e qual tipo de financiamento. Eu vou para um financiamento bancário, eu vou para emissão de títulos de dívida. São empresas de diferentes setores, então empresas pequenas, empresas grandes, empresas do setor de energia, setor do varejo cosmético, varejo farmacêutico, são diferentes setores assim que a gente atua atualmente na empresa que eu estou trabalhando. Legal. Estamos chegando agora na reta final aqui do programa, tem mais alguns minutinhos. O que você, nesses anos todos que você tem de experiência, o que você levantaria como a principal dor que as empresas trazem até você, os teus clientes levam até você? Principal? A mais comum de todas elas. Eu acho que é a definição do problema. Vou puxar um paradinha para adaptação na parte de risco. Tem muitas organizações que não fazem ideia dos riscos que estão expostos, como que isso prejudica o negócio. A organização não tem estruturado uma política de gestão de risco. Então, assim, risco climático é nem pensar, sabe? O que seria? Então, assim... Isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não é comigo, eu não tenho esse tipo de problema. Exato. E é difícil materializar mesmo, assim, não é algo que... Mas aí, desculpe interromper, quando procuram você, por quê, já que não acreditam? Regulamentações. Vou voltar aqui atrás do que eu ia falar, mas regulamentações. A agenda de adaptação, principalmente, porque a mitigação ela tem caminhado de uma forma, não da forma mais adequada, assim. Precisa muito das organizações ainda reduzir as emissões, terem plano de redução. Primeiro passo, entender quanto que elas emitem, mas eu estou puxando um pouco mais essa agenda para adaptação, porque é uma agenda que eu vejo que ainda precisa evoluir muito, e ela só começou a andar depois que surgiram uma série de regulamentações, principalmente do mercado financeiro, entendendo que isso é um risco material para o mercado financeiro, isso gera prejuízo financeiro para as organizações, e aí a gente pode citar várias. Acho que no seu programamento você já discutiu sobre alguma delas, mas tem a CVM, com regulamentações em quais as empresas elas têm que tornar transparente quais riscos elas estão expostas. A gente tem a SUSEP, que regulamenta aí o setor de seguros, também pedindo isso, né, em forma de regulamentações, aí solicitando para as seguradoras exporem quais riscos estão expostos, e isso gera um efeito em cascata. Se a gente está olhando para a CVM, a gente está olhando para a Bolsa de Valores, que são empresas de capital aberto, que precisam fazer isso. E aí impor isso tudo para a cadeia de valores dela, que são os pequenos e médios. Chega até todos nós. Mariana, eu ficaria aqui horas conversando com você, mas infelizmente a gente tem um horário aí chegando. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Você recebeu a gente, a nossa equipe, com muito carinho, sempre muito atenciosa. Muito obrigado. Deixo aqui o programa de portas abertas para você. Qualquer aviso que você der a cá, qualquer participação, por favor, entre em contato conosco da produção. A casa está aberta para você. Eu que agradeço, Carlos. É um prazer falar dessa temática. Vários pontos que a gente vai colocando aqui, a gente vai fazendo uma teia de pensamentos e querendo puxar para explicar, que é um tema que eu gosto muito, mas é isso, assim. Estou aberta no LinkedIn para receber dúvidas e disponível aqui sempre também para poder compartilhar um pouquinho do dia a dia, dessa agenda que tanto me interessa. Legal. Muito obrigado. E para você que ficou com a gente até agora, o nosso grande abraço. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira com mais um Jornada ESG.